Fala, time! Começando mais um episódio do Dois na Linha e eu tô com meu amigo Vitor Castro. Fala aí, Dordi. Prazer inenarrável e desta vez a gente tá com uma dupla diferenciada. Aí, Dordi, com quem estamos, meu amigo? Vixe, falar desses aqui é chover molhado, hein, Vitão? Estamos aqui hoje com o Rony e a Gabi. Rony, é um prazer receber você. É um prazer, meu irmão. Gabi, Obrigado pela honra. quando a gente fala... No episódio de hoje, na verdade, a gente vai ter um conteúdo muito bacana, porque é um casal que... Falar desses dois aqui é algo muito surreal. São duas pessoas incríveis, pessoas de fé, de religião. Então a gente vai ter um papo muito bacana hoje com eles. E Rony e Gabi, se apresenta, por favor, pra gente. Perfeito. Quer começar a vida? Não, por favor, vou copiar suas Olhando palavras. pra aquela câmera ali. Bom, vamos lá. Eu sou Rony Francisco, hoje atuando no mercado imobiliário mais conhecido como Miranda, mais conhecido de agora em diante, né? Nesse novo cenário. Eu sou... Poxa, já nem sei mais como me apresentar, mas vamos lá, vou tentar de novo. Eu sou Rony Francisco, trabalho no mercado imobiliário, filho de Maria Nésia Miranda, Lucélio Gomes da Silva, sou apaixonado pela minha família, pelos meus irmãos, sobrinhos, amo o meu trabalho, gosto de servir pessoas, amo servir a Jesus, juntamente com toda a amada igreja, e hoje eu tenho o privilégio de estar corroborando com os nossos amigos aqui. É um prazer estar nessa casa. Muito bom. E agora a Gabi, né? Uma pessoa que tem um Rapaz. pouco currículo, né? É, Uma pessoa que onde passa leva a sua alegria, a sua leveza e com o Rony trazendo mais uma experiência e uma história linda aí. legal. Bom, eu sou a Gabi, esposa do Rony. Sou filmmaker atualmente. Essa profissão me escolheu, não foi eu que escolhi ela. Enfim, mulher de corretor. Tem muitos desafios aí. É muito difícil falar de mim, tenho muita vergonha, mas é isso. E é um casal com a carisma, é porque eles estão tímidos ainda, ainda mas daqui a pouco ainda solta, até uns 10 minutinhos do episódio eles se soltam, estão... Até eles se soltam. Eu não posso fazer isso. Meu, no primeiro tópico que a gente começa hoje com um negócio que são 3 palavras que o Vitão escolheu hoje, eu acho que identifica muito vocês dois, que é carisma, essência e identidade. São 2 pessoas que eu vejo que tem muito isso. E vocês sempre foram essas pessoas carismáticas? Ou isso foi desenvolvido? Bom, vou deixar sempre você começar e eu vou te complementar. Aí, ó. Então tá bom. Bom, na verdade, se você perguntar de mim para mim mesmo, eu me sinto uma pessoa tímida. No entanto, algumas atividades, através da igreja, o desenvolvimento da fala, a constância das oportunidades que a igreja me proporcionou, me tornou um comunicador um pouco mais à vontade. Se eu estiver num ambiente com 3 e 300 pessoas, eu não sinto que eu vou ter dificuldade para comunicar. Talvez me falte conteúdo por muitas das vezes, e aí eu vou procurar melhorar, explorar tudo isso, mas no que diz respeito ao desenvolvimento da comunicação, eu acho que o exercício do ministério na igreja me ajudou muito no desenvolvimento da comunicação com um grande grupo de pessoas. Sim, sim. E você, Gabi, como que foi? Cara, carisma? Hoje você é uma pessoa carismática. Você só tá mas com vergonha qual é as agora. perguntas aí? Não, Carisma? aqui eu quero saber se você sempre foi essa pessoa carismática ou é algo que você desenvolveu? Não, eu nasci assim, eu acho. Já não. Não. Eu não me lembro fora disso, assim. Eu acho que eu nasci sorrindo, eu não nasci chorando. Eu acho que eu até tento ser um pouquinho mais retraída. Acho que o Rony, a gente se completa muito bem, né? Ele é um pouco mais sério, eu sou um pouco mais... Eu quebro gelo. Então, onde ele vai com a seriedade, e às vezes tem alguns lugares que a gente precisa ir, né, e tal, precisa de uma formalidade, então eu sigo ele. Agora, se precisar dar risada, acho que essa parte aqui é comigo, é carismática, eu acho. Não, eu acho que sou eu nasci assim. Ó. E eu acho bacana que eu conversando com o Rony, não sei se o Rony comentou, mas eu falei assim, Rony, você vai levar a Gabi? Ele, não, com a Gabi você tem a minha melhor versão. Eu falei, é o último romântico de São Paulo. Não, e é muito bacana, porque parece assim, aonde você vê os dois, se combina muito. Eu acho muito bacana a sintonia que vocês têm em casal. E quando a gente fala de conexão, o que faz as pessoas se conectarem tão rápido com vocês? O que vocês veem hoje nisso, no cotidiano de vocês? Boa pergunta, hein, Vitão? Eu sempre gostei de dizer que as pessoas se conectam não com super-heróis,
mas com quem enfrentou as mesmas dores, as mesmas derrotas. A gente pode até tentar colocar uma capa de super-herói no final do dia, mas se as pessoas não conhecerem as minhas dores, eu não crio conexão com elas. Eu vou dar um exemplo para você. Numa corrida tem 100 pessoas. O primeiro lugar vai ser ocupado simplesmente por uma pessoa. Só que se a gente for olhar para a massa é aquelas 99 pessoas que não alcançaram o primeiro lugar. Ou seja, se eu falo das minhas dores, eu me conecto com 99 pessoas. Mas se eu falo sempre que eu sou um campeão, eu só me conecto com o primeiro lugar. E eu acho que eu sempre fui alguém mais vinculado ao povo, mais vinculado à massa. Então eu sempre falei, eu sempre exaltei muito mais as minhas dores do que até mesmo os meus troféus. Aliás, se for para falar de troféu, foi meu casamento. Isso daí Meu Deus, você já, a galera que tá assistindo já anotou o primeiro insight, né? Ó, você falou um negócio agora, cara, eu tive um insight aqui. Ah, por favor, já solta pra gente. Já. Não, isso que você falou, que o que as pessoas se conectam, né? O primeiro lugar, uma pessoa alcançou, 99 pessoas, o tipo de pessoa que você vai se comunicar. E como que você vai gerar, isso é muito bacana, já. Muito bom. Amanhã já tem processo novo já, então. Amanhã acabei de ter a E ideia. falando de autenticidade, como que é pra você sendo líder hoje? Tanto na vida profissional, no seu pessoal, assim. Como que é pra você? Cara, eu tive bons líderes na vida ministerial. Eu sempre olhei na igreja para algumas pessoas que me cercaram, que me apoiaram e que me ajudaram muito, mesmo sem eu ter alguma coisa em troca para oferecer. E foi tantas coisas que me deram gratuitamente que eu me senti na obrigação de poder compartilhar. Então, assim, falando de liderança, claro, minha principal referência é Jesus, mas abaixo de Jesus eu tive a companhia de diversos homens e mulheres de Deus que estavam sempre dedicados a servir pessoas. Sim. E aí, na maneira como essas pessoas serviam e que por muitas das vezes me deixavam envergonhado, que eu falava, o nível de entrega delas é tão real, é tão intenso, que eu falo, gente, eu estava achando que eu estava fazendo alguma coisa, quando eu me descobri que eu não me doei foi nada. Então, no que diz respeito à liderança, o que mais me toca é um líder servidor. Tem aquele que te coordena, que fala o que você deve fazer, e tem aquele que faz com você. E aí eu acho que a maior inspiração que eu pude ter foi essa, de sempre poder caminhar com o liderado, sempre poder caminhar com aquele a quem Deus me permitiu acompanhar e estar do lado. É sempre assim? Não. Todo começo tem as suas dificuldades, até que você consiga se adaptar de tempo ao tempo, mas sempre quando isso é possível, é o perfil de liderança que eu admiro. E aí, assim, já que eu estou num podcast, se eu puder fazer uma menção de honra, hoje eu quero citar aqui uma das pessoas que mais me inspira no seu modelo de liderança, que é o nosso querido pastor, o pastor Samuel, juntamente com sua esposa, a pastora Carol. São pessoas que a gente modela, que a gente copia, que a gente fala, quando eu crescer eu quero ser igual a eles. São referências para nós. E aí tá o segredo, né? Tipo, as pessoas, você falou, como é que as pessoas se conectam fácil a você? É que a gente aprendeu a cuidar de pessoas sendo cuidados. Então, o amor constrange. Então, se você ama a pessoa, é fácil ela te corresponder o amor. Sim. Agora, se você só vai sempre com uma espada, sempre afinetando a pessoa, cara, não tem quem não coloque um escudo pra se proteger. Agora você vai com um abraço. Eu acho que o mundo tá precisando de pessoas assim. Então, quando você faz o básico bem feito, que é o amor, que é a empatia, você acaba se destacando. Então, não tem mérito nenhum em nós. Não tem mérito mesmo, assim. Se falar, não tem. Rony e Gabi não, mas com certeza nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos com uma liderança sadia, saudável, companheiros de aconselhar a gente em mesa, de passar tempo juntos, de comer sal, 1 quilo, 2 quilos de sal juntos, porque demora para acabar um sal, né? Então a gente passa tempo com pessoas boas. E isso, eu acho que o segredo tá aí. Você se rodear de pessoas que te inspiram a ser melhor. E aí depois você vai para outra roda para poder você se tornar a inspiração. Acho que a gente começa por aí, né? Isso aí eu achei bacana. E a gente vai entrar num tópico que eu acredito, tenho absoluta certeza, que é onde eu mais vou aprender hoje com vocês aqui nessa mesa. Ai, meu Deus. Que é de fé, espiritualidade e propósito. Eu vejo que... Não adianta. A gente vai ter que colocar um vídeo do Rony passando nesse episódio, que é surreal como que vocês conectam as pessoas a Deus. E através de um vídeo simples, você consegue fazer essa conexão. E da onde que vocês desenvolveram isso? Vocês sempre trilharam esse caminho ali com Deus? Teve algum momento específico da vida de vocês que você começou a seguir mesmo?
Não, tem um momento específico. No dia 10 de março de 2011, eu perdi um irmão e quando o meu irmão veio a falecer, eu tinha 18 anos. E nesses meus 18 anos de idade, eu sempre gostei muito de samba, sempre gostei muito de jogar videogame, sempre gostei muito de estar na companhia dos meus irmãos. Só que houve um momento que o videogame já não fazia mais sentido, o samba, o tocar, estar em festa, balada, seja o que fosse, aquilo já não me preenchia mais, porque eu sentia muita falta de um dos meus irmãos que veio a falecer. E nesse peso, nessa dor, nessa angústia, quando meu irmão já não estava mais vivo, eu lembrei de uma pessoa que nós conhecíamos em comum, que é o Miqueias, um amigo de longa data, que ele sempre ia para a igreja e ele convidava meu irmão, ele convidava a mim, e eu não ia, até que quando meu irmão veio a falecer, eu falei, poxa, eu e meu irmão temos um amigo em comum. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou perguntar para ele quando ele vai no próximo culto. Detalhe, eu mencionei que a minha grande dor ali foi a perca do meu irmão. E eu fui no culto, em um culto, no dia 17 de abril, um mês e uma semana após a morte do meu irmão. O primeiro culto que eu estive, eu só estava na igreja por causa da morte do meu irmão. E não era uma igreja próxima de casa, era um lugar onde ninguém me conhecia lá, mas Deus sabia porque eu estava lá. E a mensagem que foi pregada naquela noite era João 11:25, onde Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, todo aquele que crê em mim viverá. O contexto deste texto em especial é que Marta e Maria estavam chorando pela morte do seu irmão. Então, sabe quando você chega em um lugar e você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Alguém falou da minha vida para esse pastor. Porque tudo que ele está falando aí é praticamente a experiência que eu estou vivendo. Eu poderia ter ido em qualquer outro culto, poderia estar sendo ministrado qualquer outra palavra, mas sabe aquela certeza, a convicção que eu tive que Deus sabia porque eu estava lá e qual era a mensagem que o pastor deveria pregar? Então, no mesmo contexto em que estava falando sobre a morte de Lázaro e que ele torna a viver, talvez alguém me pergunte, tá, mas e aí, seu irmão voltou a viver? O meu irmão não, mas eu cheguei morto naquela igreja e eu saí de lá com vida. Então, coisas que impactaram, que fizeram ser extremamente significante para mim naquele momento, pela experiência de fé que eu pude alcançar, foi essa uma das experiências. Nossa. É forte, né? Porque... Você era muito próximo do seu irmão? Eram só vocês dois? Não, éramos 5. Sim. E ele era um dos meus... Eu sou caçula, e esse era um... Assim, primeiro a minha irmã, Andréia, depois vinha o Leco, que é Alex, aí depois Luciano Júnior e eu por último. E aí foi o Leco, o meu segundo irmão mais velho. Que primeiro é minha irmã e aí depois ele... Éramos todos próximos, todos muito unidos. Graças a Deus, na nossa família, a gente sempre foi muito juntos. Embora eu pirraçava meu irmão, porque ele era irmão mais muito novo, ele me pirraça bagunceiro. até hoje. Eu sou a irmã mais velha, tem uma grande diferença. Eu entendo que eu sou o caçula, eu pirraço meu irmão todo dia. Não, é porque eu e meu irmão, a gente tinha uma personalidade muito diferente. E ele é tipo a Gabi, a alegria da casa, a alegria da família. Ele é bagunceiro e tudo mais. E não que eu não faça as minhas bagunças, mas é que eu e o Leco, nossa... se tinha alguém pra me brigar, era o Leco. E aí... Eita, agora pesou. E quando quem você mais briga já não tá mais em casa? Pesou, hein? Caramba. Desculpa. Não, eu falo de... É fogo, cara. Eu acabei de sentir isso porque eu brigo com meu irmão direto. É isso. E aí foi nesse momento que eu conheci a fé. Eu fui em um culto e a palavra ministrada falava de irmãos que estavam lamentando a morte do seu irmão. E eu estava lá lamentando a morte do meu irmão. E aí, até falando um pouco mais adiante o que fé representa para mim, biblicamente citando, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas do que se espera no Senhor. Então... Talvez eu ainda não vi a ressurreição do meu irmão, talvez eu não vi tantas outras coisas, mas eu já creio de uma maneira de que um dia haverá um reencontro, de que um dia eu estarei em um lugar. Você quer uma resposta para poder participar de um convite de um podcast como esse? É o que eu e minha esposa recebemos hoje. Vocês mandando assim para nós. Eu não tinha reparado no primeiro dia que o Edward tinha me mandado o endereço, mas aí hoje eu fui colocar para poder fazer o caminho para cá e estava lá, Nova Jerusalém. Meu amigo, meu sonho é chegar na Nova Jerusalém e reencontrar
aqueles que já não estão mais aqui. Só para vocês entenderem, amado ouvinte, vocês que estão acompanhando esse podcast, o endereço deles, eu não vou falar o número até que eles te convidem para vir aqui, mas fica na rua Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é a perspectiva tão sonhada para aqueles que são da fé. Amém. Quando a Bíblia fala a respeito de um tempo futuro, onde não haverá morte, choro, tristeza, nem dor, angústia, não haverá tempo para coisa ruim. Mas isso só vai acontecer na Nova Jerusalém. Aí, ó. Aproveitar que você falou de Nova Jerusalém, vamos fazer um merchandising rapidinho, que é o endereço onde a gente grava o nosso podcast. E você que tem interesse de gravar o seu podcast também, você pode estar chamando a gente aqui na gravadora Camaleão Magenta ou CM Filmes, né não, Marquinhos? Nossa, Marquinhos, quer aparecer com a gente aqui? Tá aparecendo na câmera com a gente aqui, Marquinhos? Aí, ó. Marquinhos tá tímido aqui. Mas você que tem interesse, pode chamar aí. A gente vai deixar, o Instagram vai subir na tela para vocês seguirem e entrar em contato, beleza? Forte, hein? Rony. Você falou isso, cara. Na hora que você falou isso, deu foi uma flechada aqui, ó. Pegou em cheio. Né? A gente fala muito sobre Nova Jerusalém, mas Israel também tem um significado bastante para vocês, né? E Ou se tem, Vitão. Israel mudou a visão espiritual de vocês? Fala um pouco. Ô, Vitor, posso cortar um pouquinho? Claro. Israel? Por que Israel, né? Aonde que esse casal foi lá turistar? Cara, eu e o Rony, a gente é, tipo assim, água e óleo. Óleo. Tipo assim, é muito diferente os temperamentos e tal. Eu acho que por isso que deu certo, a gente se completa muito. E aí ele ia sair de férias e, de repente, ele quer fazer um cruzeiro. E eu não quero fazer um cruzeiro. E eu sou praiana, né? Sim. Eu cresci na praia. Eu sou paulista, mas cresci na Bahia. E aí, enfim, sou apaixonada por praia e tal. Ele falou, não, eu quero fazer um cruzeiro, eu falei, mas cruzeiro aqui é caro, vamos então pra fora. E ele, não, e não tava batendo as ideias, de repente ele do nada assim bate, falou, vamos pra Israel. Eu falei, ai, arrepiou, vamos. E eu sou uma pessoa muito de fé, assim, se tem uma pessoa que lá em casa puxa, sou eu. Se eu senti no coração que aquilo é pra gente, a gente vai viver. O Rony ainda ele é mais racional do que eu. Eu vou muito pela emoção e vou pela fé, e fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas sim que crê, que se espera, né? E eu fui numa igreja e o pastor falou assim, ó, quando ele tinha acabado de ir para Israel. E ele falou assim, ó, quando vocês forem a Israel, eu, peguei essa palavra, eu falei, amém. Só que essa palavra, eu falei, cara, eu não imaginei que ia ser tão rápido, porque ele falou mais ou menos em agosto, a gente começou a pensar em Israel em dezembro, tipo, 1º de dezembro, né, mozão? Acho que é alguma coisa assim. Eu não imaginei, eu falei, um dia eu vou para Israel, só que eu não imaginei que seria tão rápido assim. E eu peguei a palavra. Tem coisas que a gente precisa acreditar mesmo, que parece que é uma palavra liberada, uma chave que vira no teu... Sim. Foi isso. Quando ele falou, eu falei, cara, arrepiei, vambora. Ele não tem passaporte. Eu falei, vambora. E eu preciso renovar o meu. Em 12 dias a gente correu, tá? Um para um lado, outro pro outro. Passou-lhe o cartão. Vamos embora e fomos. Arranjamos uma caravana, assim. Foi isso o destino. Não foi nada que a gente... 3 anos se preparando. Não, foi uma coisa de... Recebi uma palavra, ele falou aqui. Eu falei, agora, conecta agora, vamos embora. Tava vocês dois com um problema chique. Um querendo fazer um cruzeiro, outro querendo viajar pra fora. Problema bom, né, de ter. Pra resumir, olha a felicidade dele. De vez em quando acontece esses problemas, assim. E a gente vê que tudo isso se remete à fé, né? Com certeza, E Vitor. quando a gente fala de fé, em quais momentos a fé sustentou vocês? Cara, para falar de qual momento a fé me sustentou, é difícil dizer em qual momento a fé me sustentou. Aliás, não te sustentou. É o inverso. O que eu quero dizer é mais difícil dizer em qual momento que a fé não me sustentou. O fato de eu estar aqui é exercício de fé. O fato de trabalharmos nas áreas que a gente atua com venda é um exercício de fé. Então... Só um adendo, acho que as pessoas, elas têm espiritualidade e tal, e elas separam, assim, da vida cotidiana. E nós não separamos isso. O Rony não separa isso. Acho que quando vocês que tiveram, conheceram eles no mundo corporativo e tal, não há separação do Rony igreja, não há separação do Rony empresa. É um Rony.
é uma Gabi. Então, a espiritualidade, a fé em nós, ela tá no nosso cotidiano, no nosso almoço, no nosso jantar, no nosso café da manhã, na nossa conversa, seja dentro da igreja, fora da igreja. Não há separação. Sim, vocês não vivem uma dualidade. Não tem como. Tipo assim, é literal que a gente vive. Então, oramos aqui, na nossa mesa a gente ora. Esteja o nosso pastor ou não. Entende? Esteja outro irmão da igreja sentado à nossa mesa ou não. A maioria das nossas refeições somos eu e ele. E a gente para e ora ao Senhor, a gente consagra a comida, a gente agradece. Então, não há separação. É um só. Então, acho que é essa parte de... Esse é o segredo da espiritualidade contínua, assim. Vocês são pessoas íntegras, né? Pra quem não entende o que é integridade, é você conseguir ser uma pessoa só em qualquer lugar que você tá presente. E isso é bacana, porque toda vez que vai conversar com o Rony, eu vejo que tem pessoas que, às vezes, no comercial, no profissional, elas criam mini personagens, né? Tem pessoas que têm essa mania, às vezes, uma pessoa mais séria. Sim, mas não, é o mesmo... Arquétipos, né? Isso. Ela cria um arquétipo para aquele ambiente. Ela já se comporta diferente. Isso é bacana vocês terem. E não que não tenha, assim. Não que às vezes a gente não vista algum arquétipo, ser super-herói, porque tá na liderança, por exemplo, na casa do Rony, eu como alguém que direciona ali, que eu preciso ter emocionalmente estar estruturada para uma pessoa que talvez tenha vergonha de gravar. Então, não que a gente não vista algum arquétipo, mas a fé para nós não é um arquétipo. É a vida, entende? Sim. Acho que esse é o segredo do negócio. Sim. Eu fiquei curioso, eu queria que vocês falassem como que foi essa aventura em Israel. Porque quando eu falei, o Rony deu sorriso aqui, tá a cara de que... Rony, você aprontou muito em Israel, Rony? Você bagunçou muito lá. Rony, você tem cara de arteiro. Não, ele ficava me segurando. Gabi. Você tem cara de ter feito... A Gabi fez umas palhaçadas lá, divide com a gente. Questão de ser arteira, a Gabi com certeza me venceu 100%. Mas até respondendo uma pergunta... Eu não entrei no mar vermelho, no mar... morto. Né? Não. Até respondendo uma pergunta anterior também que o Vitor fez, o que essa viagem representou para nós, eu gosto de dizer que a minha sensação é que as páginas da Bíblia ganharam novas cores para mim. Sim. Então, antes, eu já era apaixonado pela Bíblia, gosto de ler a Bíblia, gosto de conhecer as histórias da Bíblia, mas era sempre dentro da minha capacidade de imaginar, associar, olhar alguma figura e ficar tentando compreender o texto através das coisas que eu lia por acesso à internet, a livros, revistas, enfim. Quando fomos para lá, aí eu falava, poxa, agora eu sei mais ou menos qual é a temperatura desse lugar no mês de janeiro. Frio. Agora eu sei mais ou menos qual é a vista que Jesus teve há 2000 anos atrás neste lugar que está sendo preservado na história. Agora eu sei como é poder pisar nesse monte aonde passaram tantos profetas. Então, é assim, se a fé é o firme fundamento das coisas que não vê, cuidado, você vai para Israel e talvez eu fale, agora eu vi, eu tô vendo as coisas. Mas aí que tá. As páginas da Bíblia ela ganharam novas cores, não porque a minha fé veio a morrer pelo fato de eu ter visto algumas coisas lá, não, pelo contrário, porque me mostrou que para ter fé eu não preciso ir para lá. Ir para lá é bom, é fantástico, é maravilhoso, você vai ter uma experiência espiritual cada vez mais aguçada. E eu estou doida para voltar. Mas não é necessário você estar lá para você viver essa experiência com Deus. Então, ir para lá é bom, ir para lá é especial. Cuidado se você for com a Gabi, porque ela é muito arteira. Mas eu não fiz nada. Acho que já você fala. E quando eu discuti com o cara, você nem tava. Você discutiu? Peraí, eu não tô sabendo. O que aconteceu, Gabi? Eu não aprontei nada contigo, para de falar. Vira pra cá, Gabi. Vira pra cá. Você pode virar ali aqui, ó, que você tiver. Aqui assim, né? Isso. Meu Deus, o pessoal vai falar o quê? Meu Deus do céu. Então a Gabi aprontou em Israel. Mas olha que coisa boa, né? Melhor brigar em Israel do que brigar no Hermelino, né? Nada contra Hermelino, mas é perto de um certo alguém. É perto de um certo alguém. Alguém, né? Não fala que tá apontando pra alguém? Não, Israel é uma viagem, eu acho que é um troféu também. Foge não, né? Gabi, a gente quer saber da confusão que você arrumou. Desvia do assunto não, minha irmã. Não, meu Deus do céu. Não, vocês vão ter que contar essas peripécias que vocês aprontou. Como que foi a chegada lá, Rony? Chegada? A chegada lá. Porque vocês dominam outro idioma?
Não. A Mas viagem começa boa assim, né? Eu tenho pra contar. Deus fala, eu tenho, Deus fala. tem algumas Um coisas. avião do suco. Sim, pode contar. Vamos começar pela a experiência. Passaporte na mão, hoje é o dia. Não, Como que peraí. Antes do passaporte na mão, a autorização de entrada em Israel dele foi liberada. A minha não. Aí eu falei, Deus. Isso explica muita coisa. Aí eu falei, Deus. Já foi o sinal, né? Eles olharam, a gente puxou o histórico escolar, né? Muita briga aqui, não vai dar certo. Aí eu falei, Deus, diante de Deus aqui, eu tô falando isso pra vocês sério, assim, eu orei assim, no carro, assim, falei, Deus, eu nunca fiz terrorismo pra ninguém, a não ser pro Rony, não é justo eu ser barrada, né? Poxa, e eu conheço meus pastores. Pastor Samuel, ele tira uns baratos, assim, sabe, assim. Então, e eu tiro dele. Então, tipo assim, a gente tá em família. Eu falei, cara, se a igreja ficar sabendo que meu visto não foi autorizado em Israel, eu tô frita. Porque se fosse do Rony, ninguém ia zombar. Mas por que o da Gabi? Pô, eu falei, não, Deus, por favor. Aí, 5 horas da tarde deu certo. Eu falei, porque aí ele já tinha ligado pro cara e falou, ó, se a minha esposa não for, não tem viagem. Eu falei, meu Deus, é sério mesmo que o meu visto não foi. Você ia assim. Eu mando foto. Vai. Eu faço uns vídeos pra você. Trocava a passagem, mandava a Gabi pra Belfor Roxo. Agora você pode... Passava pra Belfor Roxo, eu vou pra Israel. Agora você pode chegar na parte do passaporte, que é o passaporto na mão, visto, tudo certo. Tudo nos vamos conforme, embora. né? Aí a Fica até mais ansiedade... leve, Ele teve que ameaçar muito o pessoal, o Rony, né? Não, Não imagina. sei, não, Mas- vocês conhecem o Rony bonzinho, mas quando ele quer falar grosso, ele chega em... Ui. Ele leva diretamente pra Deus a mensagem, né? Se a minha esposa não for, eu não vou. Tá Deus vai falar total. contigo Meu essa Deus, noite. minha viagem. Fala devagar, Rony. Você perguntou se falávamos algum outro idioma. A Gabi, que trabalhou bastante tempo no setor de hotelaria, ela desenvolveu bastante, assim, embora ela não se sinta tão confortável, mas se ela ouvir alguém falando inglês, ela compreende muitas Eu não coisas passo fome. e não passa fome, ela consegue nos apontar algumas coisas. Tudo bem que eu queria um shawarma de carne lá e eu tive que comer um vegetariano, porque mas não dá o pra inglês da entender. Gabi é bom, mas... Não, mas não tava em inglês, tava na língua hebraica lá. Mas uma coisa Cara, curiosa foi, no período de pandemia, 150 pau no negócio. eu tava com tanto tempo ocioso que eu não aguentava mais assistir filme, série, TV. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aprender uma coisa nova. E aí eu comecei a ingressar em alguns cursos de hebraico. Hoje eu sei ler e escrever em hebraico. E aí poxa, agora que eu aprendi a ler e escrever, eu quero ir para Israel. Não. Mas assim, chegou em Israel, eu pude testar algumas coisas. Então eu sabia pedir um café. Pediu, gente. Eu achei que ele tava metendo louco. Porque quando ele fala em hebraico, eu não sei falar em hebraico. Então qualquer coisa que ele falar... Se falar Tipo assim, rascunho, né? Que ele tá se ele escrevendo. falar, rachajá, isso aqui é copo. Pra mim, rachajá é copo. E aí, eu achava que ele metia o louco. Eu achava mesmo. Até que ele foi lá e falou hebraico com a pessoa. Eu falei, ele fala hebraico mesmo, cara. E não é veio verdade. chocolate, veio café E mesmo. veio né? café. E Fala dos 12 países de novo. É. Fala dos 12 países Não tem nem agora. como, né? Você fala hebraico, não, irmão? acho que não, cara. Não. Mas o cara, você não precisa falar. É o sorriso dele. Fala de já novo, era. Vitão. Mas experiência, né? Como que é essa questão de saber escrever e falar, né? É Muito assim, ó. difícil. É bem diferente, mas não é difícil de você aprender. É um idioma composto por 23 consoantes, eles não possuem vogais, e aí o que acontece? Para que você consiga pronunciar a fonética da palavra, para nós que não somos nativos de lá, a gente aprende o texto com alguns sinais que eles chamam de sinais massoréticos, que eles vão dar a vocalização da pronúncia. Então a gente consegue entender como se tivesse uma vogal lá, mas não existe essa vogal. Então são letras, são algarismos muito diferentes do que nós estamos habituados, mas é assim, se você falar, então o Rony consegue conversar com um judeu, com um israelita, não consigo. No máximo eu saberia pedir um pão, saberia pedir um café, mas biblicamente citando, o hebraico que eu conheço é tido como se fosse um hebraico morto, embora se eu
dominasse 100%, conseguiria conversar em Israel, mas não é o hebraico atual. Um exemplo disso é tipo o português. O português que os nossos avós falaram já é muito diferente do que o que nós falamos e que a próxima geração há de falar. Um exemplo disso é, se eu virar para um adolescente hoje e eu falar, mas voz me ser, tem certeza disso? Ele, o que você está me xingando do quê? O que é voz me Já ser? só Se ele tem, falar parça, tá Guedes, tirando? Guedes pra você, você não Fala- sabe o que é também. Falar pro adolescente, ele já Guedes. olha, e aí, tá me tirando, Aprendi essa parça? semana, Qual que é? Guedes. Você sabe o que é Guedes? Não. O quê? É sério, eu aprendi essa semana, adolescente. Que me é ensinou, isso? Guedes. Tipo assim, você fala uma besteira, a pessoa vai... Guedes. O Carlos deve saber. Carlos, você sabe disso aí? O Carlos está atualizado aí. Guedes. Não. Você soltou, você Formou soltou aura, uma semana... Formou aura. Tem uns negócios assim, tipo assim, tem uns Não, negócios que eu... esse é o você Vitão pergunta- todo dia. É tipo, é exatamente isso. O hebraico antigo, o hebraico novo tem... Sempre não se manter conversa, atualizado, né? assim, Mas aí o hebraico que eu aprendi, ler e escrever, ele estava mais voltado para interpretação bíblica. Então, se eu quisesse ter uma compreensão melhor de algum texto, aí eu mergulhava nos textos originais que eu conseguia extrair algumas coisas com mais profundidade do que seria no texto traduzido que nós temos. Eu gosto de uma expressão que eu ouvi bastante vezes o pastor Rodrigo Silva dizer, que ele fala assim, que na Itália existe uma pronúncia que eles dizem tradutore traidore, ou seja, eles estão tentando dizer que todo tradutor, ele trai o idioma local. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar para você, e aí, nesse sábado, bora bater uma pelada? Todo mundo aqui no Brasil vai entender que a gente vai jogar um futebol. Só que imagina agora você traduzindo isso para qualquer outro idioma ao pé da letra. Bora, cara, vai ficar confuso. Vai ficar estranho. Então, o tradutor ele tem a responsabilidade de tentar traduzir o texto da maneira que as pessoas do outro lugar do mundo compreendam qual é a intenção daquele que estava dizendo. Caraca. Então, essa responsabilidade ela é muito real. Então, quando você começa a ler a Bíblia dentro do contexto original, você começa a extrair algumas coisas que você fala, cara, o tradutor não contava isso porque ia causar um problema. Mas isso me gera uma compreensão de coisas que eu fico maravilhado. E aí isso é muito especial também, quando você consegue ler o texto no original. E aí foi aí que ele aprendeu hebraico. Na curiosidade. Na curiosidade, na pandemia, no E a Gabi oitava tá sou eu. fugindo de falar da briga dela. Não, Eu tô brincando. oh Deus. E... Não, mas tem uma história engraçada. Aí, tipo assim, chegamos no avião, tal. Aí, 10 horas de viagem até a Itália. Que aí, Sim. tipo assim, 10, 11. 11. Faz aquela... Como é que fala? Conexão. 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 É, a gente sai daqui, vai direto pra Itália. Na Itália a gente Espera uns passa horários, né? 7 horas. Então a gente chega lá 11 horas da noite. Aí passa o dia inteiro em Roma, andando, conhecendo o Coliseu, tal. Roma ali pra história. 11 horas da noite a gente embarca pra Israel. Então a gente volta pro porto e embarca. E aí chegou o momento de comer no avião. Só que as aeromoças não falam português. Rony, assim, sentou lá. Eu falei, ó, amorzão, eu quero suco. Aí ele, eu também quero suco. Eu falei, então o suco é juice. Né? Aí, quem não sabe, até as crianças sabem contar. 1, 2 em inglês. 1, 2, 3, 4, 5. Eu só falei juice. Aí daqui a pouco veio a moça, eu aqui caladinho assim, né? Aqui no corredor, eu tava no corredor, ele ia pedir. Aí ele, ó, aí a moça veio, tal, o que você quer, né? O que você gostaria? Aí ele... 2 juice. 2 juízes. Você não falou. Ô, Vitão, eu não posso rir muito do Rony, que às vezes ele fica bravo. 2 juízes. Aí eu não aguentei, eu comecei a dar risada. E aí a mulher entregou o suco e eu, 2 juízes. Começou aí. E assim foi. Mas depois, no último dia, assim, o cara já tava entrando nas lojas sem mim, experimentando as roupas lá em Roma, perguntando aí, big. A mulher entregava um negócio small, né? Tipo, pequeno. Aí ele, não, big. E ele, tipo, aí eu fiquei olhando. Não sabe. E o cara, tipo assim, caraca, você tá se virando bem pro caramba. Uma semaninha fora. Porque o Rony é muito inteligente. Eu fico impressionada com a mente dele, assim. São 10 anos de casados, a gente faz 11 esse ano. Mas eu ainda fico impressionada com a mente dele, porque ele é muito rápido em aprender. Eu ainda demoro um pouquinho mais. Ele não, ele leu o negócio, fala uma coisa pra ele aqui, ele
pegou e e não esquece, sabe? Então a mente dele é incrível. E eu assim, caraca, eu passei tanto tempo na hotelaria e não sei me virar tão bem. E o cara, tipo assim, mesmo no 2 Juice, ele se virou lá, assim. Foi Um muito... esforço com curiosidade. Ô, Rony, eu não posso dar muita risada, não, porque a Nathalie, a irmã do Victor, veio, aí ela foi gravar o story falando inglês, né? Aí ela, it's my brother. Aí o Victor, I'm fine. Aí ela... I'm fine. o Victor, eu né? perguntei, estou bem, e você? Ah, tá. Aí ela falou assim, it's friend in my brother. Eu falei, é isso aí. Ô, beleza. Você me representa, cara. Você me representa. Todo mundo no inglês, né? Aí eu fiquei assim, pera, eu falo o que agora? E ela não cortou, né? Então, realmente... E quando a gente fala de... Não, mas o gringo entendeu. O brasileiro, cara, é muito... Não, ele é Tipo esforçado. assim, o brasileiro... Pra não passar fome e vergonha, a gente dá um jeito, né? Não, E aí os que veio- caras vêm pra cá e a gente dá um jeito de entender ele de qualquer jeito. Sim. Agora tu vai pra qualquer outro país, você foi. Qualquer outro país, os caras não se esforçam pra te entender. É muito assim, tipo assim, você tá na minha terra, você tem que falar no Linguagem mínimo natal. inglês ou a linguagem deles Você que lá, é um né? imigrante, né? Você que se vira, Agora né? aqui no Brasil, não. Eu, como hoteleira, recebi muita gente de fora. E eu falava, cara, a gente dava um jeito de entender o cara. A gente dá um jeito de ajudar na rua e tal. Fora do Brasil, cara, você se vira. E por isso nós somos crentes, né? Você percebeu que ele sabia pedir um pão, um café e tal. Tipo, crente não passa fome mesmo. E eu também não passo Básico. fome, porque eu só sei pedir comida. E, Mas pergunta como é que vira na direita. Já esquece. e é bacana porque em prol de tudo isso a gente fala sobre família, casamento e construção a dois, né? E vocês falaram que vocês estão a caminho de 11 anos, que realmente é muito tempo. Hein? E Qual que é o segredo, né? de uma relação sólida de 11 anos. Fala um pouco, porque hoje a gente entende que envolve muita questão do sal que você falou, né? Sim, tem Demora que pra começar. acabar. E fala um pouco como que é essa questão do relacionamento há 11 anos, né? Essa solidez. Eu acho que, no nosso caso, o que muito nos ajuda a sustentar o nosso relacionamento é o próprio exercício da fé. Então, eu tenho um compromisso com a minha esposa, real, sincero, eu sou apaixonado por ela, sou fã dela, Também sou mas sua, amor. muito mais fã do que eu sou dela, eu sou de Jesus. Então, a fidelidade que Jesus tem com a igreja, o amor que Deus tem com toda a sua criação, o temor que eu tenho a Deus, e é uma coisa que ela sempre também joga na minha cara, assim, mas no melhor sentido. Que as pessoas falam, poxa, e como é o Rony no trabalho? Como é que ele é nos lugares por onde ele passa? Você é segura com ele? Ela já me contou de pessoas fazerem essa pergunta. Olha, eu sou segura com ele, mas eu sou muito mais seguro com o temor que ele tem em Deus do que ele pode ser até comigo mesmo. Em outras palavras, antes de dizer o quanto o nosso casamento é duradouro e que assim perpetue por mais séculos e séculos até que Cristo venha nos buscar, é que antes de eu amar a minha esposa, eu amo a Deus. Sim. E amando a Deus, eu encontro a minha esposa que também o ama e a gente, em Deus, somos capazes de nos amar muito mais. Então, a gente, às vezes, até em aconselhamentos, muitas vezes para casais, a gente mencionava um exemplo didático, simples, mas é como se a gente olhasse para um triângulo. E dentro desse triângulo o nosso alvo é Deus. Se ela Cada tem... um tá numa ponta e Deus tá aqui. Então, se eu tô próxima de Deus, eu tô próxima do meu esposo. Que aí é... Uma só direção. Exato. Ainda que 2 pontas, a gente se une em Deus. Exato. Acho que e não é descartável o casamento, né? Não é porque um dia não deu certo, 2 dias não deu certo, que eu simplesmente pego minhas coisas e vou embora. Não, o casamento, eu fiz um voto. E aí, aproveitando sobre que ele falou sobre temor, realmente, as pessoas perguntam, né? E aí, como é? Primeiro que eu sou segura de mim. Sim. Acho que toda mulher precisa ser segura dela mesma. Porque se eu ficar na minha insegurança, que brilho eu passo pra ele, né? Eu preciso ter o meu brilho. Ele olhou pra mim, ele se apaixonou por mim, sabe? Assim, ele não se apaixonou por ele, não se apaixonou... Ele vê qualidades em mim, então eu sou segura de mim. E outra coisa, ele realmente, como ele falou, se ele não respeitar a Deus, se ele não for temente a Deus, se ele não for fiel a Deus, ele vai ser fiel a quem? Entende? Então, a gente começa por aí e eu ia falar outra coisa, esqueci que eu tava falando Enfim, acho que o princípio de tudo é o temor ao Senhor. E ele, como homem temente a Deus, pronto.
Eu falei, né? Ele fala que eu fico ameaçando ele, mas não é, eu só trago a realidade. Cara, você construiu tanto a imagem de um homem de Deus, Amém. e que ele é mesmo de verdade, que eu não tenho que me preocupar se ele deu um abraço, se ele conversou, se ele aconselhou, se ele orou por uma mulher. Eu confio nele. É sobre o propósito de vida dele. Eu tô aqui pra ser coadjuvante, assim, só a costelinha. Eu tô aqui do lado e vou impulsionando ele mesmo. Então, acho que o segredo do casamento é o Senhor. Sim, e isso é bacana, porque praticamente esse momento atual que vocês estão vivendo, vocês construíram juntos. Mas é aquele negócio, né? Muitos casais hoje, na fase boa, eles estão ali juntos, mas na fase ruim é onde tem aprovação. É. E 11 anos eu acredito que teve, como a vida oscila, um relacionamento Sim, também. muito. E como que foi pra vocês lidar? Porque eu admiro muito 11 anos de casamento, que nem meus pais, eu acho que tem mais de 30 anos de casamento. Então, aí é que tá. Tipo, tudo isso de casamento, 11 anos, eu olho pra nós e eu falo, cara, a gente é um pré-adolescente. Seus 30 anos. 30 anos, eu olho pra minha mãe e meu pai, às vezes olha, meu pai olha pra cara da minha mãe já xinga. Não, ele olha, minha mãe, não me enche, me deixa em paz. Tem dias e É dias. aquele sinal, né? Não, Tem entendeu? dias Meu e pai já dias. olha pra mim e ele faz assim já. Ele socorro. Bom, no caso, como a gente não tem filhos, ele ainda não faz pra ninguém. Fica É. pro espelho, ele Debaixo mesmo. da mesa. Eu já fazendo. Ele fica Eu vou pra pras Deus. câmeras. Meu. E que bacana, né? Porque quando a gente fala de construção, quanto sua esposa teve participação na construção da sua vida? Que é legal falar sobre isso também, né? Cara, total. Né? A gente se conheceu em 2011, inclusive foi no ano da minha conversão. Quando nós fomos se aproximando, fomos nos conhecendo, na minha cabeça poxa, ela tem uma régua muito alta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu pai tocava violão enquanto ele era vivo e eu cresci ouvindo meu pai tocar. E aí eu tenho uma certa paixão pela música, então eu queria aprender a tocar algum instrumento. E como eu era muito apegado ao samba, eu falei, eu vou aprender a tocar cavaquinho. Comprei um cavaquinho, fiz curso de cavaquinho, mas um dia, morando na rua onde eu morava, eu vi uma morena linda, maravilhosa, encantadora. Chega de propaganda. Aí ela estava tocando violão. Aí eu falei, nossa, eu tentando aprender a tocar cavaquinho, ela dando um show de violão. Eu ia para a escola, eu gostava de matemática, ela já trabalhava no banco. Eu estava ali pedalando, ela já dirigia carro para cima e para baixo. E aí você perguntou qual a influência que ela tem na minha vida? Toda, porque tudo que eu fazia, ela já estava 10 anos luz na minha frente. Eu falei, para eu conseguir o coração dessa morena, eu vou ter que ralar muito. Então aí eu trabalhei, lutei. Enquanto você tava com o coco, ela já vendia cocada, né? Ele tava plantando coqueiro. Qual a sua profissão mesmo? Ela Você é vai corretor, vender na né? praia. Você vende bem, né? Campeão, né? Não. Então, O cara fala bem demais, meu Deus. Fica até vergonha. É o último romântico de São Tá Paulo. maluco. mas a Gabi, de fato, ela subiu minha régua do ponto de vista que ela... É assim, ó. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu vi uma ilustração que foi contada pela Michelle Obama, que era a esposa do Barack Obama, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos. Certa feita, eu lembrei do pessoal da família Gibor, que eles falam, nossa, toda hora o Rony fala certa feita. Certa feita, Barack Obama chegou para Michelle Obama e falou... Foram no restaurante. Essa história é linda, né? Poxa. Foram num restaurante e quem era o chefe de cozinha lá, fazendo pratos maravilhosos, foi um antigo namorado da Michelle Obama. Então o Barack Obama virou para ela e falou, tá vendo? Se você tivesse se casado com ele, hoje você seria esposa de um chefe de cozinha. Aí a Michelle Obama virou para ele e falou, negativo. Se eu tivesse me casado com ele, hoje ele seria o presidente dos Estados Unidos e não você. Uhum. Em outras palavras, se hoje eu tenho algum êxito dentro da minha profissão, qualquer coisa que eu venha tentar tocar, aonde eu mergulho para fazer, se eu sou melhor em algo, é porque eu tenho o apoio dela, porque eu tenho o suporte dela. Aonde eu estou,
é ela quem tem me sustentado, é ela quem é a coluna da minha casa. Claro que eu sou apaixonado pela minha mãe, sou apaixonado pelo meu pai, sou apaixonado pelos meus irmãos, E sou obrigada, apaixonado... sogra, porque fez um marido Eu sou muito maravilhoso. apaixonado por Jesus, sou apaixonado pelos meus líderes, mas quem tá ali no dia da dor, da angústia e no dia da minha vitória, que tá a carne e unha comigo, é minha esposa. E quem me fez chegar onde eu estou é muito o apoio dela. Então esse suporte, essa parceria, essa estrutura é tão legal e é tão nítido isso dentro até da minha carreira profissional, porque assim, eu fui ingressar no mercado imobiliário e quando as coisas começaram a fluir e dar muito certo para mim, ela, há tempos atrás, ela já tinha feito alguns cursos com fotografia, filmagem e tudo mais, tanto que ela fazia tanto por hobby como também de maneira profissional, filmagens de parto. Então, quando alguém estava grávida e queria fazer o nascimento do seu filho, contratava a Gabi para poder fazer isso. Aí eu falei, bom, eu fui conversando com ela, a gente foi conhecendo mais do mercado imobiliário e pessoas que estavam muito bem posicionadas, elas tinham alguém que estava ali filmando. Então, quando eu recebi a minha maior comissão no mercado imobiliário, a gente fez uma viagem para o Paraguai e a gente foi comprar algumas aparelhagens. E aquelas aparelhagens foi para que ela pudesse trabalhar como filmmaker servindo a mim, exclusivamente a mim. Preciso lembrar, era para servir a mim. Somente eu. Só que o que aconteceu? Mas ele não se aguenta, então ele me impulsiona muito. Ele fala assim, mas ele me joga assim, ele fala assim, vai! Tipo assim, vocês já aprenderam a andar de bicicleta, certo? Já. Como foi? Você vai, a pessoa vai segurando aqui no banco, Tipo Norbert. de repente você faz, a pessoa faz assim, vral. É o Rony. Ele Deu fala assim, mas ele tão certo que aí quando ela começou a fazer os trabalhos comigo sendo cobaia, foi muito bom, ela melhorou muito a minha imagem, a ponto de que ela começou a receber convite de várias outras pessoas, ela estava um pouco insegura no começo, mas estava ali, vai. No final das contas, hoje, eu sofro para conseguir um horário na agenda dela. É difícil conseguir a agenda dele. Puxado, Então, né? Mas por que eu estou dizendo isso? É em função de falar que se eu tenho algum êxito hoje como profissional de vendas, eu trabalho no setor do mercado imobiliário, como vocês sabem, estou como gerente, mas nos bastidores ela é muito presente. E aí, aquilo que todo mundo via, depois ela se tornou presente além dos bastidores, porque as pessoas acompanhavam ela eventualmente no plantão, mesmo que ela não trabalhasse na empresa, ela era alguém que estava lá para impulsionar o meu trabalho. Então, as filmagens, e às vezes ela não estava só filmando a mim, porque quando eu me tornei gerente, eu tinha uma equipe a cuidar. Então, ela começou a cuidar da minha equipe, ela começou a trabalhar a imagem deles. Então, para falar... Hoje me perguntaram mais cedo, estava conversando com alguns gerentes, alguns líderes lá do trabalho, eu tá, e como... Eles diziam já assim, eu não sou nada sem a minha parceira, eu não sou nada sem a minha companheira, e você, Rony, como você... Eles nem falam Rony, é Miranda. E você, Miranda, como seria sem sua esposa? Eu falei, não seria. Eu nem sei quem é, quem sou eu? Porque hoje a minha vida é tão com ela que eu já não consigo mais saber o que seria de mim sem você. Ai, Que- Meu Deus do céu, uma Já salva colocar de palminha palmas, nesse meu Deus. momento. Tem que colocar a palma ali. Time, voltamos e agora a gente vai mudar um pouco o foco do nosso programa e puxando, igual vocês estavam falando, né, da viagem para o Paraguai, como começou a Gabi empreendendo, né, como filmmaker, Doideira. que para quem acompanha a Gabi já sabe que ela começou com o Rony, mas hoje ela tá gravando a Vivaz inteira. Aliás, nos meetings, você ainda tá fazendo os meetings da Vivaz ou você parou? Eu fiz agora Ontem, nos ontem, vimos. né? O da quinta-feira? Você tá acompanhando o pessoal No ainda? Vibra. Não Estava é na área sempre que eu- VIP ainda, É. Na VIP, ó. Não é todo o meeting que eu vou, mas sempre quando eu posso auxiliar. Sim, eu acho muito bacana e eu queria explorar com vocês, entender como que é essa visão de negócios e mentalidade. E começando por aqui, o que diferencia um vendedor comum de uma pessoa de negócios para vocês dois? Rapaz, é com ele. Não. Eu acho... Bom, eu gosto de dizer que antes de você se apresentar como interessado, você precisa ser interessante. E o que é ser interessante? Existe algo que eu possa te entregar antes mesmo que eu possa tentar te vender?
existe aquela máxima no mundo das vendas que a gente sabe, as pessoas amam comprar, mas odeia que alguém esteja tentando vender para ela. E então, quando você consegue apresentar algo de uma maneira que seja tão convidativa, que as pessoas têm interesse genuíno, natural de comprar, cara, você fez a melhor venda da sua vida. Porque não foi nada forçado, você de fato despertou interesse em outra pessoa. Então, quando eu digo isso, eu vou dar um exemplo. Certa feita, eu postei um vídeo que teve uma audiência significativa para mim, que não tinha tantas aparições nas redes sociais, que era assim, ó, como conquistar a casa própria ganhando um salário mínimo. Essa era a chamada, e aí eu vou explicar dentro do programa Minha Casa Minha Vida, quais são as suas diferenças do seu financiamento. E se você falar, você está tentando vender alguma coisa? Não, eu estou ensinando, só que indiretamente eu estou vendendo. Por quê? Eu me apresento como uma figura interessante e desperto aos interessados interesse de compra. E aí, quando eles falam, poxa, se eu vou comprar com alguém, eu quero comprar com quem tem autoridade no assunto. E aí foi nesse momento eu fui galgando alguns espaços a mais, fui alcançando volume de clientes que antes não tinha na minha carteira. Então, falando de venda, antes de você se apresentar como interessado, que você seja interessante. Bom. Isso aí é bacana. E Gabi, divide agora como que foi essa sua experiência, começando como filmmaker, até onde você chegou no momento? Bom, visão do Rony, né? Isso é total. Ele falou de mim, mas muito mérito do que eu posso servir, é ele que me impulsionou. Então, até mesmo na igreja, quando a gente se conheceu, eu já era da igreja já, minha família é cristã, mas sempre foi o Deus dos meus pais. Até que num relacionamento, o Rony se converte, e aí ele é muito intenso nas coisas, e aí ele foi me puxando. Então, até na espiritualidade, eu fui mais profundo com ele, estando com ele, sabe? E vida profissional, pra mim, essa parte de filmmaker, eu não sabia cobrar. Porque muitos trabalhos que eu fazia era tipo assim, meu amigo, minha amiga, vamos lá, eu faço. Era hobby. Pô, chama a Gabi. Eu não sabia cobrar, não sabia mesmo. Tinha vergonha de cobrar por algo que eu gosto de fazer. Não sei, acho que é normal no mundo do empreendedorismo. A pessoa que pega do hobby e vira empreendedor com aquilo que ela gosta. Sim, eu já passei por isso, aliás. É difícil. Conheço muitas pessoas que já passaram e passam por isso ainda. É muito difícil. Então eu passei por isso e ele pegava no meu pé, cara, você é boa, tal. Você faz, vai lá, e eu com aquela vergonha, parece que não. O Rony, ele é mais introvertido que eu, mas se ele tiver que ir pra frente, assim, se apresentar, tudo, ele vai primeiro que eu. Eu ainda vou pegando jeito, depois que eu pego o jeito, aí beleza. Peguei, tipo assim, era uma faísca, pegou fogo, beleza. Deixa comigo. Agora ele não, ele é assim, sei lá como é que funciona a mente dele. Como eu falei, eu acho incrível. Mas eu não funciono assim. Então ele foi injetando, vai, e fui. Aí comecei a filmar ele, o pessoal, é sua esposa? Sua esposa do Rony, né, tal. E o Rony sempre muito querido. Acho que a Vivaz me abraçou, as pessoas lá dentro, os corretores. Fui muito querida, muito pelo que o Rony muito pelo que ele apresentou. A gente acredita muito, voltando só um pouquinho de casamento, quem vê o Rony vê a mim, eu sou uma extensão dele. E ele é uma extensão minha. Então, onde eu chegava, eu era muito querida, mas por causa do meu esposo. E onde ele chega, ele é muito querido por causa de mim. Então, ele preparou o caminho muito bem. Acho que a Vivaz me abraçou, teve paciência, assim, alguns corretores. E o que me diferencia no mercado é aquele negócio. Eu, antes de vender, eu sou tua amiga. Eu não tô... Tipo, claro que o dinheiro é legal. Mas eu não tô aqui para tirar seu dinheiro. Tô aqui para fazer você desenvolver. E o que o Rony falou é muito importante. Eu, como filmmaker, eu falo, cara, não grava só vídeo de produto. Grava um vídeo ensinando alguém, sabe? Grava um vídeo conquistando. Às vezes a pessoa só quer produto e não entende esse storytelling que ele faz. Isso é muito bom. Então, essa caminhada foi indicação, em cima de indicação. Eu costumo falar que eu nunca vendi. É 1 ano e pouquinhos meses, que eu não sei quantos, mas eu nunca vendi. Eu sempre fui indicação. Então, acho que foi bom. Acho que o pessoal pode falar por mim. Eu sou difícil de falar de mim. Né? Bacana, né? E em prol disso, quando vocês perceberam que precisava pensar grande, no contexto geral? Eu acho difícil que pergunta. A gente não nasceu pensando grande, mas as coisas foram acontecendo, foram aumentando as suas proporções.
Então, por exemplo, eu começo como corretor. E o meu primeiro mês, eu tive uma felicidade muito grande. Eu vou dar um exemplo. Na Vivaz tem o que é chamado de central de treinamento. Eu cheguei lá sem experiência nenhuma do mercado imobiliário, e aí eu comecei a aprender do zero. Lá eles me auxiliaram para poder tirar o Cresce, até que de fato eu pudesse ir para a loja. Mas no período de central de treinamento, uma vez o André Delpidio, nosso amigo, que esteve aqui no podcast, ele foi lá fazer uma palestra para nós. Ao término da palestra, ele falou: pessoal, vem para cá, tirem uma foto comigo. Cara, a melhor coisa que me aconteceu, eu fui lá, tirei uma selfie com o Delpidio. Nessa selfie que eu tirei com ele, eu ainda não podia postar que eu estava trabalhando no mercado imobiliário, eu não tinha Cresce. Só que a minha foto era com o palestrante, o André Delpidio. De fundo, o que tinha? O logo da Vivaz. O que aconteceu? Postei no Facebook para honrar o palestrante e um amigo meu viu. Ele falou: Rony, peraí, você está trabalhando na Vivaz? Eu falei: estou. Cara, perfeito, eu vou comprar meu apartamento com você. Opa, que maravilha. É agora. Subi toda a documentação dele. Aí, no segundo dia que eu saí da central de treinamento e estava na loja de fato, já com Cresce em mãos, podendo vender, ele comprou o Prime Alto da Boa Vista, no segundo dia de loja. Aí eu fiquei feliz da vida. Eu falei: nossa. Mas o que eu quero dizer? O posicionamento, o fato de ter apresentado uma imagem onde as pessoas viram algo, elas lembraram de algo e criou-se uma oportunidade. Quem não é visto, não é lembrado. Então, você precisa, de fato, se posicionar para poder alcançar isso. E pensar grande, acho que a gente não nasceu em berço de ouro. A gente começou a ver o ouro um pouco mais distante. O que é aquilo que brilha? Aí vai nascendo a vontadezinha, a gente vai chegando um pouquinho perto lá. Então, acho que a gente casou bem pensando pequeno, mas aí a gente nunca foi um casal parado. Rony sempre vendendo. Aí vai vender faca? É o melhor vendedor de faca. Eu vou vender roupa? Ele é o melhor vendedor de roupa. Eu vou ser PJ, como ele falou aqui, eu vou ser o melhor em atendimento. Então, eu vi o Rony, cara, eu vi o Rony atender pra mim, eu fico babando, assim, eu falo: deixa, porque ele antigamente paguei atendia R$10 em casa, pra ela falar né? isso. Às vezes as pessoas iam lá em casa pra vestir terno, né? Tipo assim, ele comprava terno e vendia terno pro casamento e tal. E aí, quando ele vestia, eu via o Rony atender, eu falei: caraca, meu, que espetáculo de atendimento, porque eu gosto de ver isso, né? As técnicas, mas são técnicas naturais pra mim dele, é o carisma dele, a presença dele, assim. Eu falei: cara, então foi conquistando aos poucos, não foi que a gente de repente pensou grande, mas o que a gente foi não ficar parado. Então nós somos um rio, corre em nós um rio de água viva que é o próprio Jesus. Então, não tem como ficar parado, não tem como a nossa mente se limitar. A nossa fé, poxa, é como se eu falasse para Deus: vou pensar pequeno, como se eu falasse para Deus que Deus é pequeno. Eu preciso pensar grande, porque meu Deus é grande. Então, o tamanho da minha fé, o tamanho dos meus sonhos, é o tamanho que eu consigo ver Deus. Então, assim, é isso. Eu acho que não dá para pensar pequeno tendo fé no coração. Essa forma que você falou do Rony agora, eu concordo com você, que eu fui ligar para falar 2 minutos com o Rony, para alinhar o negócio, quase que eu falo: não, eu vou te mandar a documentação. Rony, boa noite, ele. Excelentíssima noite para você. Aí eu falei: não, o cara tá o narrador. Nossa, cara, não, eu terminei a ligação, já fui abrir a CNH do Brasil. Entendeu que foi fácil para mim casar? Para eu casar? Não foi fácil para eu casar. O cara, você tá maluco. Mas o exemplo que eu quis dar é que eu comecei ali no segundo dia, eu tinha feito a primeira venda. Aí no segundo mês eu fui mais feliz ainda, eu vendi 3 apartamentos. Eu falei: não, é fácil, se no primeiro mês, no segundo dia eu já vendi, passou o resto do mês eu não vendi mais. Aí veio o segundo mês, eu vendi 3, eu falei: então não é tão difícil não. Veio o terceiro mês, eu vendi 0, não vendi nada. Por que eu quero dizer com isso? A gente não nasceu pensando grande, porque se eu não sabia nem visualizar ainda o que era pequeno, quem dirá sonhar com o que era tão grande? Mas eu tive a felicidade no último mês que eu estava como corretor, eu vendi 15 apartamentos. Mas a gente não chega a vender 15 em algum lugar sem antes passar por 1, 2, 3, tudo é uma construção. Então, eu não nasci pensando grande, mas as coisas foram acontecendo dentro de uma ordem cronológica dos fatos que a gente vai amadurecendo no processo e criando mais propriedade naquilo. Mesmo porque quando ele entrou para o mercado imobiliário, ele nem pensava em ter uma casa própria. Para começar daí. Então, tipo assim, cara, eu sempre quis a casa própria. Ele, tipo assim, não tinha a perspectiva. Não era que ele não tinha um sonho, talvez ele tivesse o sonho, mas a perspectiva dele era muito pequena.
Então, quando ele entra na Vivaz, que ele começa a trabalhar nisso, a visão dele começa a se ampliar, sabe? Então, acho que não tem nascer de pensamento grande. E também não que a gente esteja menosprezando aqueles que nasceram do berço de ouro, porque tem muita gente aí que, pô, faz uma história, é uma história bem legal. Mas a gente teve que lutar para poder conquistar e galgar novos passos, sabe? Então, até a partir daí, hoje, graças a Deus, não que tá o nosso nome lá no documento ainda da Caixa, mas já estamos galgando outros passos e 37 metros para mim já tá pequeno. Falei pra ele, ó, vai trabalhar que eu quero um de 150, cara. E isso é muito bacana. E foi algo que você construiu e não foi muito tempo, né, Rony? Pra você, no mercado imobiliário, para você ter essa relevância. Sim, eu comecei na central de treinamento lá da Vivaz, foi no dia 4 de setembro de 2023, e aí eu fui para a loja, de fato, começar a vender em novembro, 2 meses depois, que é mais ou menos o período para você conseguir dar entrada no Cresce. E aí, com o Cresce em mãos, eu trabalhei de novembro a outubro do ano seguinte, que foi outubro de 2024, meu último mês como corretor. Então, eu completei... Belenzinho. Nesse mês eu fui muito feliz porque a gente tinha recém-lançado o Parque Freguesia 2, aí estava com o lançamento Parque Freguesia 2, Connection Paulista ali na Brigadeiro Luiz Antônio e, para fechar o mês, o Belenzinho. Aí eu tinha vendido 2 Parque Freguesia, 4 Connection Paulista e no dia do lançamento do Belenzinho foi mais 9, aí completando o mês com 15 apartamentos. Eu fiquei super feliz. E tem um produto que passou despercebido, mas que tem uma grande história, né? Que é o Santa Marina, né? Ah, sem dúvida. Então, quando a gente fala de Santa Marina, a gente vê relatos, vídeos que rolam até hoje que, se você vê, você realmente chora, porque muita gente fala sobre, não é questão da metragem, que é o que você falou sobre pensar grande, né? Já tá querendo pensar mais. Pô, eu já cheguei aqui. Né? Então, para eu ir para um próximo nível, tá assim. Porque é questão de perspectiva, Exato. Né? Mentalidade. Exato. E por isso que a gente tem que se cercar de pessoas que pensam maior que nós. Né? Porque se você ficar nesse quadrado aqui, você vai virar filho. Gente, em nome de Jesus. Não tenho nada com Maria, mas é o que a gente fala, né? Na escola, aprendeu. Filho de Maria, Maria gera Maria, Maria gera Maria. Quando é que você vai mudar a história? Quando é que você vai passar a não ser... Tudo bem ser filho de Maria, mas a sua história. Ser protagonista, sabe? Não mais a história de alguém, aquilo. Tem que sair do quadradinho, cara. Tem que... E graças a Deus ele encontrou o mercado imobiliário. Foi muito bom. E aí quando ele chegou em casa falando... Não, eu lembro que eu cheguei em casa, ele já tava no computador. Aí eu cheguei de serviço, falei... Ele, vamos, senta aqui, tal. E eu, não, vou tomar um banho, não sei o quê. Aí ele, não, tem uma oportunidade, o apartamento. Aí eu falei, você tá pensando em comprar um apartamento? Tipo assim, não falei, tipo, não, eu meio que não acreditei quando ele falou, não. E aí ele falou, não, tem uma oportunidade boa, a gente vai comprar nosso apartamento e tal. E eu, assustado com aquilo ainda, porque eram 10 anos, amor? Não, A gente... 9 anos, né, de casados. 2024? Peraí, gente, desculpa. 8 a 9, mais ou menos. Acho que 9 anos. E aí eu... Cara, meu sonho é ter minha casa, meu apartamento. Foi um despertar, né? E ele teve um despertar. E o Rony é assim... Ele sempre trabalhou em prol de me dar as coisas. Sempre foi assim. Só que a casa parecia um sonho muito longe. Então eu vou pagar o melhor aluguel pra você. E eu falava, não, eu quero a minha casa. Mesmo que seja 37 metros. Mesmo que seja 30. Mesmo que seja... Era minha casa, entende? E aí, quando ele fala isso, ele muda a chave, ele... Tipo assim, outro dia, ele... Vou comprar hoje. Eu falei... Tava assustada ainda. Falei, não, antes de você comprar, eu quero pisar no terreno. Aí a gente sai da Zona Sul, vai lá pra Zona Leste, Oeste? Zona Oeste. A gente vai pra Zona Oeste, 10 horas da noite. E quando eu pisei naquele lugar, eu lembrei de uma oração que fiz ao Senhor. E aí eu comecei a chorar, tipo assim, cara, tá acontecendo. Aí eu falei pra ele, pode comprar. Compramos lá, resolveu, não sei como é que é essa parada. Mas a visão dele foi... O pensamento dele, o meu pensamento foi aumentando conforme o passo, sabe? A gente precisa galgar novos passos, precisa o desafio. Né? Sim. Não dá pra esperar tudo aqui. A gente tem que correr. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar bastante, que a gente precisa dar o passo que Deus vem dar o chão.
É fé. Isso quando a gente tá fazendo a coisa certa, pelo motivo certo. Então a gente muitas vezes precisa trocar a roda do carro em movimento. Muitas vezes. Muitas vezes. E isso é bacana. Outra coisa que eu acredito também é que tudo não é o dinheiro, mas é energia. Sim. Então, quando você está se cercando de pessoas numa frequência mais alta, com o tempo você tem que ajustar. Mesmo que você não queira e você não enxergue, mas uma hora te incomoda. Sim. Porque uma hora, às vezes, você tá com seus amigos que, um exemplo, todo mundo tem a casa própria. Uhum. E você tá no aluguel. Você vê o pessoal comentando, vai comemorar um aniversário, vai no E condomínio do mulher, amigo. né? Tipo assim, as mulheres, minha casa, tal. Os Vai homens ser, talvez tipo, seja mais carro. Isso. Nossa. Eu acho bacana. Não se enquadra ali, né? Isso. Talvez meu irmão, ele assista e ele fique bravo. Por quê? Mas vai dizer, meu irmão mais velho, ele começou a aprender, ele não gostava de carro e Uhum. não gostava de dirigir. Nunca teve gosto. Eu, mais novo, Conhece alguém assim? desde os 17 anos, eu já tinha interesse, porque eu tinha muitos amigos que já dirigiam, então eu queria aprender. Comecei a aprender a dirigir, dirigia, e ele mais velho não. Aí ele começou, por estar próximo, ele começou a se incomodar. Pera, como assim? Eu sou mais velho e eu não tenho essa autonomia. Não tenho, ele começou a ver que uma coisa foi gerando mais liberdade, né? Uhum. Porque às vezes, uma coisa simples que você faz, você aprender a dirigir, você já acessa um outro mundo. É. Você comprar um apartamento, você acessa outras pessoas. E aí ele quis tirar a carta, pegou gosto para dirigir por conta disso. Então você se cerca, automaticamente você se incomoda. E você vê que você é capaz. Uhum. Às vezes a gente fica limitado, né, por causa dos nossos pensamentos. Talvez a família cresceu Crenças, numa né? restrição, Isso. né? E, enfim, tem que romper. A cultura, E né? graças a Deus, assim, eu sou a pessoa que injeta. Eu falo, eu quero esse carro. Eu falei hoje pra ele. Visualizando, né? Eu não foi no Uber? Eu falei assim pra ele. Eu falei, olha, quando você for comprar esse carro aqui pra mim, você chama alguém pra filmar, porque eu quero registrar. Ainda podemos? Ainda não, mas eu já impulsionei. Visualiza, Lancei né? a semente no coração Visualizou, dele. acessou. Já visualizei. Marca para fazer o test drive. E não do carro. esquece, nem precisa, pode comprar. Não, eu falo marcar para você acessar aquilo. Sim, ambiente, sim. Sentimentos de posse Perspectiva, naquilo. mentalidade é. E ele é o cara, eu sou a pessoa da, tipo assim, vai lá, faz. Ele é o cara do fazer acontecer. O Rony, quando coloca alguma coisa na cabeça, Execução. o cara, ele faz. Ele é o cara, na total confiança no meu esposo com relação a isso. É muito bom se cercar. Quando o Vitor ele virou meu sócio no podcast, ele era um cara que eu já queria aproximação, mas ele era um cara mala. Ele Tô era. brincadeira, não. É uma piada interna que a gente tem desde Pode o primeiro defesa. episódio. Ele era. Desde o primeiro episódio do podcast tem essa piada interna, que eu falo que o Vitor passava do meu lado, eu dava bom dia, ele ia reto. Focado. Cravado com a cara aqui no celular assim, ó. Não, tem que emitir contrato, Então, quando eu comecei a conviver com o Vitor, eu achava que o número de vendas que ele entrega tinha alguma coisa surreal. Tinha alguma coisa a mais. Algo que, como que eu posso dizer? Como se fosse único, né? Pô, só ele entrega esse resultado porque é só ele, eu tinha essa crença. Quando eu aproximei e eu fui conversando com ele, mas eu não me aproximava assim, Vitor, o que você faz? Porque já tinha muita gente, que até hoje, eu acredito que tem gente que chega com esse interesse. Mas aí eu fui conversando aos poucos com o Vitor, eu fui entendendo que era uma coisa muito mais simples do que acontecia, mas eu fui ajustando esse nível. Então hoje eu entendo que referente a vendas, por ter uma referência do lado como sócio, eu já ajustei o nível. É isso. Então hoje, graças a isso, eu tenho uma visão totalmente diferente. Cadê a água? Bacana. Você quer mais água, Vitão? E juntando nisso, a gente fala de mercado imobiliário e Cê é alta louco, performance, né? Saque rápido. Quando a gente fala de mercado imobiliário e alta performance, o que o mercado imobiliário te ensinou sobre pessoas? Eu encontrei alguns choques principalmente quando eu assumi uma gestão. Eu vou dar um exemplo. Trabalhei 1 ano como corretor e nesse 1 ano eu fui muito dedicado. Eu me comprometi de fato. Isso me custou algumas coisas que eu amo muito e que eu acabei deixando elas um pouco de lado ali para poder fazer com
com êxito o que eu estava me propondo a fazer, que era atuar no mercado imobiliário. Por exemplo, antes de estar até na Vivaz mesmo trabalhando, por um ano, nós pastoreamos a igreja a qual a gente hoje, inclusive, fazemos parte. Hoje não mais como pastores, mas a gente está ali como obreiros também servindo nessa casa. Mas a gente ficou por um ano inteiro pastoreando. Foi uma honra, uma satisfação gigantesca, nós somos apaixonados por isso, mas quando eu fui assumir a responsabilidade de atuar no mercado imobiliário, eu precisava de alguma coisa que pudesse suprir a necessidade da minha família. Tinha algumas contas, tinha algumas coisas que, por mais que eu trabalhasse com alfaiataria, eu amava tanto servir na igreja que eu fui deixando meio que a alfaiataria de lado e eu não estava conseguindo levantar recurso conforme o que era necessário. Em resumo, o que aconteceu? Eu abri mão do pastoreio e aí eu fui trabalhar totalmente focado na Vivaz. Trabalhei muito. Abri mão também da alfaiataria, foquei no trabalho no mercado imobiliário. O que aconteceu? Eu tive a felicidade em um ano ter sido promovido a gerente. Quando eu me tornei gerente, na minha cabeça todo corretor trabalha como eu trabalhava. E não. Aí eu tive um choque. Primeiro porque eu assumi uma equipe que ela era apaixonada pela sua antiga gestão, que é um cara fenomenal. Vou até citar o nome dele aqui em honra a ele, que é o Kamal. O time era apaixonado por ele. E aí quando ele saiu da empresa, eu assumi o time que estava sob a gestão dele, ficou difícil. Porque como você vai assumir um time que é apaixonado por uma outra gestão? Eu encontrei esse choque naquele momento. Só que, beleza, o Kamal já não estava mais lá e eu precisava fazer o trabalho render. Só que quando eu olhava para os corretores, eles não estavam trabalhando no mesmo foco que eu trabalhava antes. Eu falava, cara, e aí, como é que fica? Aí eu aprendi cedo uma coisa muito difícil, mas o que de fato aconteceu é que também o desligamento faz parte da gestão. E aí, de 11 corretores que eu assumi, deles, se eu olhar para como eu concluí a minha fase trabalhando na Vivaz, eu só tinha 2, que no final das contas eram o Mauro e a Paloma. Os 2 que eu assumi logo no momento em que eu virei gerente, mas que quando eu saio da Vivaz, eles ainda estavam comigo. Os outros 9, ou foi redirecionado para outra equipe, ou eu tive que desligar. Então, só, relembrando aqui, a sua pergunta foi... Questão de Como você aprendeu a lidar com pessoas? sobre pessoas, né? O que o mercado te ensinou. Uma das coisas na gestão que acho que me ensinou. É difícil falar algumas coisas porque acaba gerando algumas comparações que eu tento evitar. Mas é assim, o mercado imobiliário ele paga muito bem. E na minha cabeça eu não posso crescer sozinho. Eu não posso desfrutar disso sozinho. Então, ao mesmo tempo que eu ganhei muito bem, eu também proporcionei coisas muito boas para quem estava por perto. Então, não era eu não queria estar em uma função onde eu só tinha como um propósito final eu desfrutar daquele recurso, eu ser abençoado com aquilo, a minha casa ser. Mas quem estava comigo tinha que, de alguma maneira, desfrutar também. Então, eu acho que o que o mercado me ensinou se você está bem, mas você está bem sozinho, você está bem por um curto tempo. Mas se você está bem e todo mundo que está ao seu redor está bem contigo, você perpetua essa posição que você está bem. Então, eu sempre fiz questão de não ser aquele que estivesse bem sozinho, mas que todos aqueles que me cercavam pudessem desfrutar daquilo que eu estava bem também. Então, eu acho que essa maneira de gestão, essa forma como eu fiz questão de poder cuidar de quem estava perto de mim, me proporcionou uma condição que foi muito diferente do que eu assistia antes no passado. E é uma cultura forte que você criou, né? Família Guibor. E fala um pouco sobre o que significa, né? A família Guibor. Da onde que originou-se? Origem, né? Ó, tô ficando bom, você viu o português? Viu? Originou-se. Tá andando com Olha a frequência ajustando aqui, ó. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito de usar, que eu falo assim, no sentido etimológico, ou seja, na raiz, no original da pronúncia. Etimológico, vou guardar isso aí. Grava. A pronúncia Guibor,
é uma pronúncia que aparece mais de 70 vezes na Bíblia Sagrada, mas isso quando você está lendo ela no original. A palavra Gibor significa guerreiro valente, forte, herói, protagonista. E o texto que me inspirou, agora talvez fale minha memória, é Isaías 3:9 ou é 9:3, onde fala um dos nomes de Deus, que diz assim: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A pronúncia Deus forte em hebraico é El Gibor. E Gibor, como eu quis adotar esse nome para o time, é por conta das características que estão sobre este nome. Então eu queria ter um time de guerreiros valentes, eu queria ter um time forte, eu queria ter um time que fosse protagonista da sua própria história. Então, quando eu compartilhei a visão que eu tinha para esse nome com as pessoas que me cercavam, eles, poxa, gostei. E aí nasceu o time Gibor. O termo família Gibor é, mais tarde, no decorrer da construção daquilo que a gente estava vivendo de experiência como time, a gente era tão unido, a gente estava tão alinhados juntos, que a gente começou a não mais utilizar o termo time. A gente se via de fato como família. Por quê? Se fosse no dia de trabalho, a gente queria estar juntos. E se fosse um dia que nós não estivéssemos trabalhando, a gente sentia a falta do trabalho porque a gente criou um senso de pertencimento tão forte que aquilo nos trazia uma sensação de família. E aí foi onde a gente perpetuou o nome. É Família Gibor, é Família Gibor, é Família Gibor. E aí, graças a Deus, a gente foi muito feliz. E um beijo pra família Gibor, que agora é valentes, assim. Tipo assim, vocês são sensacionais. Isso era. Quem foi seu sucessor lá? Também pouco tempo, né? Pois Foi é. um ano também. Menos de um ano, Tiagão. Tiagão, que cara sensacional, hein? Tiagão, sou seu fã e sou fã também de toda a família Gibor. Aliás, não mais agora como família Gibor, eles carregam o título de Valente, que coube muito bem. Ou melhor, não é só Valente, é Família de Valente. A família de Valente, agora na condução do time é o Tiago, que ele nasceu no mercado imobiliário com a gente também, veio sem experiência, trabalhava em outro setor. Se eu não me engano, ele estava trabalhando como motorista e ainda fazia uns bicos na pizzaria que o irmão dele tem. Trabalhava muito, 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 muito. Um dia eu tive a felicidade de vender o apartamento para ele. Eu fiz o convite para ele e depois de vender um belenzinho, ele ficou com aquela pulga atrás da orelha. Passou-se um tempo e ele falou, então, na verdade, deixa eu ser mais franco, eu tinha convidado a esposa dele. E aí ele ficou tão feliz com aquele convite, ou melhor, passou-se um tempo e ele falou, Rony, aquele convite era só para a Mônica ou vale para mim também? Falei, não, se você tiver vontade, apetite, tá com coragem, vem para cá, a gente te passa todo o passo a passo. Ele veio, cara... Sensacional, Thiago, cara. Sensacional. Se eu fiz algo de bom, ele vai fazer 10 vezes melhor, porque ele é uma referência para mim. E aí, menos de um ano de empresa, ele foi promovido. Bom, eu saí para poder assumir uma nova responsabilidade, mas aí a gente pôde proporcionar esse caminho para que, através do Jonathan, o GG, pôde promover ele e considerá-lo como o novo líder aí desse time. E nessa nova missão pequena, né, Vitão? Missão pequena, né? Essa aqui eu vou deixar pro Vitor, que aí é briga de gente grande falar disso aí, Vitão. Quando a gente fala de Cyrela, o nome já é bem forte, né? Cyrela é alta performance. Como que é? O que representa estar na maior da América Latina hoje? Como começou, primeiro? Como que você foi parar na Cyrela? Eu acho melhor começar, hein? Tá. Bom, primeiro, a Vivaz é um produto da Cyrela, então, por mais que hoje eu já não esteja mais na Vivaz, eu sinto que eu continuo na mesma casa porque nós todos somos Cyrela. Mas, ao sair da Vivaz e receber este convite para ir para lá, foi curioso porque, assim, uma determinada segunda-feira, eu estava no plantão, estava numa reunião com alguns outros coordenadores, que lá os coordenadores são os braços que auxiliam o comercial e o time de vendas a respeito do produto, fazendo a estratégia e algumas coisas mais, e eu estava como coordenador do Vivaz Santo Amaro. Então, além de fazer gestão do meu time, eu tinha aquela responsabilidade com a coordenação. E estava numa reunião com o Emanuel, que era o responsável do comercial lá, com alguns líderes da House, que eram os coordenadores da empresa, e eu representando a Vivaz Vendas. Toca o meu telefone na segunda-feira, aí eu vou olhar, Sanches,
Opa, Sanches, tudo bem? O Sanches, diretor da Vivaz. Para qualquer reunião. Para até o almoço, eu né? pedi licença assim do pessoal que tava na sala, gente, eu preciso atender meu diretor. Aí eu fui, oi Sanches, bom dia, tudo bem? Ele, bom dia, Rony, tô bem. Você tá na loja? Eu falei, tô. Rapaz, bateu um gelo ali. Ele nunca perguntou se eu tô na loja. Que estranho. Você tá me olhando? Então, sai para um lugar mais reservado. Aí eu saí para um lugar um pouquinho mais reservado, afastado. Aí, falando ainda com ele, ele falou, agora liga a câmera. Na minha cabeça foi, eu falei pro Sanches que eu tô na loja, aí falou para eu ir para um lugar mais reservado, e agora ele mandou ligar a câmera. Será que ele tá desacreditando que eu tô na loja? Sanches, um abraço. Mas naquele momento eu fiquei preocupado. Passando. Falei, eu Liga a nunca... câmera, tá o Rony comendo um pastel. Tá ligado? Fala esse caldo de cana na mão. Chocolate. Nunca dei problema com Um isso. bolo. Aí ele falou, Pode- não, pode liga a açúcar. câmera. Aí eu liguei a câmera do celular, quem aparece? O Orlando, que é o principal líder de vendas da Cirela. E aí ele fala, bom dia, Rony, tudo bem? Opa, bom dia, Orlando, graças a Deus eu tô bem. Então, Rony, eu vou ser bem objetivo com você. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Deus quer, olha o que ele fala para mim, quando Deus quer que eu esteja num lugar, eu estou. Quando Deus quer que eu vá para outro lugar, eu também vou. E por que eu tô te falando isso? Porque surgiu uma vaga para ser gerente aqui na Seller. A Seller, para quem está nos assistindo, é o setor que atua com médio e alto padrão da nossa empresa, tanto os empreendimentos da Living como da Cirela. E aí ele falando, surgiu uma vaga para gerente aqui na Seller e o seu nome não saiu da minha cabeça hoje de manhã. Passei a manhã inteira pensando em você, e aí eu estive almoçando com o Sanches, alguns outros diretores aqui, e aí quando foi mencionado o seu nome, as pessoas reforçaram, elas falaram muito bem de você. E aí eu tô te ligando agora para saber se você aceita esse desafio. Imediatamente eu respondi para ele, sem fazer conta, sem pensar, sem titubear em dois pensamentos, confiando nele, eu confio de fato, confiando no Sanches, eu confio de fato. Falei para ele, Orlando, assim como Deus faz a sua agenda, se você vai para um lugar, Deus te direciona, se você vai para outro, Deus também te conduz, assim Deus tem me conduzido aqui. Se hoje Deus me permite estar na Vivaz, eu sou feliz aqui, mas se amanhã Deus quiser que eu esteja em qualquer outro lugar, eu estou à disposição. Então, eu sou muito feliz por esse convite e, de imediato, eu não vou pensar. A minha resposta para você é sim. Ele, poxa, Rony, gostei da sua resposta. Vou pedir para um dos nossos diretores, que é o Correia, entrar em contato com você e mais tarde a gente continua a nossa conversa. Aí passou algumas horas, o telefone toca, é o Correia, que hoje é o meu diretor. Ele, ô Rony, bom dia, tudo bem? Opa, bom dia, Correia, prazer. O Orlando conversou hoje um pouco mais cedo com você e a gente vai bater um papo na casa dele às 7h30 da noite hoje. Eu falei, tá, tudo bem, só que eu só não sei onde é a casa dele. Ele, não, vou te passar o endereço pelo WhatsApp e te encontro lá. Eu falei, perfeito. Aí eu fui para casa correndo, tomei um banho. Ó, aprenda uma coisa. Você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Eu fui em casa correndo, tomei um banho, coloquei um terno. Aí eu fui lá. Rapaz, na minha cabeça já estava tudo certo. Eu recebi o convite do homem. Os caras estão me esperando lá, vão esperando. elogiar. Tapete Vai colocar o tapete vermelho. Bem-vindo, Rony. Bem-vindo. Vai fazer uma festa. Não. Aí quando eles foram fazer uma entrevista comigo lá, deu uma embrulhada aqui. É o seguinte, não, é porque É tipo de meu certa feedback forma, pra você. eu tô acostumado. Eu gosto de tratar as pessoas com muita hospitalidade, de recebê-las bem, e não é que eu fui mal recebido, não é isso não. Eu gosto de tratar as pessoas muito bem e, de certa forma, com um gatilho da reciprocidade, as pessoas me tratam muito bem. Sim. E aí eu sempre me sinto no céu, eu gosto de viver no céu. Quando eu cheguei lá, eles me receberam no céu, mas no meio da entrevista foi tanta porrada que eu tomei, tanta porrada, eu falei, Jesus! O que eu não vou te colher? O Rony tá aqui, Jesus. Mas Tela depois, preta, Windows. o diretor estava me explicando, que é o Correia, hoje o meu diretor. Ele falou, não, nós precisamos... Foi necessário que nós fôssemos mais firmes com você naquela entrevista, porque você estava habituado com um perfil, com um público, com um setor, e agora você vai para outro. E nesse novo setor, você vai lidar com um outro público. E nós gostaríamos de saber o quanto você suporta a pressão. Então, nós éramos os primeiros a te fazer essa pressão. Quando eu volto para casa naquele dia, depois daquela entrevista, mandei mensagem para a nega véia, eu falei, vida...
Acho que não foi bom, não. Deitei sem sono. Eu acho que, Prazer, eu sou nega véia, vocês não conhecem. acho que não foi legal, não. Vida que segue, a gente continua na Vivaz. Aí, quando foi um pouquinho mais tarde, eu recebo uma outra mensagem do correio. Ele falou, ó, amanhã a gente vai continuar a nossa conversa, a gente vai se encontrar num restaurante. Vende colete. Esse restaurante se chama Parige. Eu falei, perfeito, onde fica? Ele é ali próximo da Avenida Brigadeiro Faria Lima, passou o endereço, tudo bonitinho. Aí, no dia seguinte, eu fui lá. Aí, ele já tava mais tranquilo. Já apanhou. Não que ele tivesse nervoso hoje. Nervoso tava eu, depois de tanta porrada. Aí, eu fui lá, me recebeu super bem. Tive num restaurante sensacional. Para vocês terem uma noção, eu fiquei tão impactado com o ambiente, além de ser muito bonito. Quem sentou do meu lado direito foi o ex-prefeito de São Paulo, João Dória. Correia, ele ainda não me levou nesse restaurante, por favor, viu? Só o João Dora, só isso. Só o João Dória. E aí, conversa vai, conversa vem. E ali, de fato, a gente apertou as mãos e firmou esse novo contrato, essa nova responsabilidade. E aí, como eu estava saindo de uma modalidade de trabalho para poder ingressar no setor autônomo, a gente esperou por um período, mas onde eu já estava em contato com alguns corretores para poder iniciar essa nova jornada. E agora, respondendo o que é a Cyrela, cara, eu sou muito feliz de trabalhar nessa empresa pelo impacto que ela proporcionou na minha vida. Quando eu ingressei na Vivaz, eu tinha mais de 60 mil de dívidas. E aí vocês já ouviram o vídeo lá do Santa Marina, que causou muito impacto? Naquele mais de 60 mil de dívidas, eu não tinha, de fato, como minha esposa falou, uma perspectiva de um dia conquistar a casa própria. Porque era tanta dívida que eu ficava empurrando com a barriga da época que eu fazia faculdade. Eu cursei Direito por 4 anos, mas não era 4 anos que eu estava pagando confortavelmente. Não, eu estava sem condições e ficava empurrando. E trabalhando muito. Pois bem, foi quando eu ingressei na Vivaz, que é um braço da Cyrela, onde eu pude olhar a necessidade da conquista da casa própria, porque estava todo dia oferecendo a casa própria para alguém e você desperta o interesse. Quando eu falo disso é porque um dia, quando eu trabalhava com alfaiataria, eu queria ter ótimos ternos. E aí imagina você... Aquilo que você tanto vende, você tem o desejo de consumir também. Eu estava todo dia oferecendo a casa própria para alguém e a minha pergunta é, quando é que vai chegar a minha vez? Então, fui trabalhando duramente para poder pagar todas aquelas dívidas do passado até que um dia eu tivesse a minha aprovação de crédito. E aí foi onde a gente conquistou o nosso primeiro imóvel. Em menos de um ano, a gente teve a felicidade de conquistar o segundo, mas isso tudo, para a glória de Deus, com muito trabalho, e as janelas dessa empresa, que é a Cyrela. O acesso que ela me proporcionou, a mudança de mentalidade que eu pude alcançar trabalhando nesse lugar, tudo isso foi um excelente suporte para que eu pudesse galgar uma condição de vida melhor. Muito bom, caraca. E quando a gente fala de sucesso, o sucesso trouxe mais paz ou responsabilidade para você? Acho que os dois, né? O Windows carregando, tá ligado? Então, é que o sucesso, ele é interpretativo. Então, talvez alguém esteja me escutando e falando, não, eu conheço a história dele e ele tem sucesso. Mas aí, é que assim, para o ambiente onde eu estava, eu, de fato, sentia que eu tinha muito êxito, que eu tinha sucesso, porque eu fui muito feliz onde eu trabalhei, que era na Vivaz. Mas agora que eu saí da Vivaz, eu estou iniciando praticamente uma nova carreira no setor como autônomo, trabalhando lá na Seller, vendendo os empreendimentos tanto da Liv e da Cyrela, a minha sensação é que eu não tenho mais sucesso. Eu falo, como assim? O que tá... É que tudo tem um começo. Então, na Vivaz, eu tive o meu ápice. Eu tive meu ápice como corretor, vendendo 15 apartamentos em um mês. Eu tive meu ápice como gerente, tendo um time que tinha o menor índice de desligamento da empresa, onde as pessoas trabalharam por mais tempo junto, batendo meta por diversos meses consecutivos, ficando em primeiro lugar. Mas aí, quando você fala de sucesso, sucesso para mim é eu estar bem e ver que aqueles que me cercam também estão bem. Hoje, como eu estou reiniciando esse processo, aí eu falo, não, eu tenho muito a trilhar, eu tenho muito a trabalhar para que um dia eu possa dizer, olha, eu estou vivendo uma nova fase de sucesso. Então, a minha sensação é, estou do zero de novo, é como se eu fosse totalmente novo, totalmente cru, e aí eu estou ali para aprender do zero, mas para que um dia eu possa proporcionar a mesma satisfação que eu tive a felicidade de outras vezes viver. Mas, em outras palavras, olhando para minha esposa, sucesso é casamento, cara. Poxa, tudo bem, tá tudo certo. Tipo assim.
O da hora é que toda vez que você faz elogio, eu tô só olhando a cara do Hélio pro Vitor assim, ó. Atravessado. Meu irmão, tu vai deitar sem sono hoje, pai. Tô que não faço os 10 elogios pra essa mulher hoje antes de dormir, não. É fácil, a nega é E falando bonita. de network, influência e visão também. Você acredita que conexões mudam destinos? Pelo qual você acabou de falar. Isso é uma certeza. A Bíblia, inclusive, menciona uma referência que o apóstolo Paulo ele escreve uma carta para a igreja de Corinto, que ele fala assim, ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele está falando assim, ó, se você estiver cercado de pessoas que vivem todo dia falando coisas que não te levam a crescer, você é o próximo que não vai crescer. Mas em contrapartida, se a gente pegar as mesmas palavras do apóstolo Paulo, que as más conversações corrompem os bons costumes, então significa que boas conversações aumentam os meus bons costumes. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, o network, ele é total influência daquilo que a gente é, daquilo que nós nos tornamos, de como nós convivemos. É como diz o Salmo 1, ele fala assim, ó, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor. O que ele está falando? Olha, se você andar só com quem não tem a mentalidade de crescer, de se desenvolver, de ter uma mentalidade fortalecida em Cristo, entre outras coisas mais que são boas, se você não andar com quem tem este foco, vai ser difícil você sustentar esse foco. E aí, falando de crescimento, até na entrevista mesmo, quando eu estive ao lado do Orlando Correia, que é o meu atual diretor, eles me perguntaram quais eram os meus sonhos. E aí as coisas que eu falava para eles pareciam ser tão simples que ali a gente entendeu que eu tinha dificuldade para sonhar comparando-se com a perspectiva deles. Por quê? Eles já acessaram, eles já alcançaram algumas coisas que eu nunca tive acesso. Então fica difícil eu sonhar à mesma altura que eles. Mas o network, ou seja, a convivência, o ambiente onde você está, as pessoas com que você se relaciona, faz com que você sonhe coisas que antes você não tinha capacidade de sonhar. Por exemplo, um dia eu só queria ter um skate. E aí, pelo convívio das pessoas que eu estava ao redor, eu tive o melhor skate. Outro dia, eu só queria ter um terno. Pelo convívio das pessoas que eu estava ao redor, eu consegui um terno. Outro dia, eu queria a casa própria. Pelo convívio das pessoas que eu estava ao redor, eu consegui a casa própria. Mas agora eu falo, não, eu quero viajar, se possível, todo ano para algum lugar diferente, eu quero fazer um cruzeiro, eu quero poder comprar um imóvel maior, mas isso tudo é em reflexo do ambiente que eu estou convivendo, as pessoas com quem eu estou me relacionando. E aí, automaticamente, isso faz com que a gente possa sonhar com coisas novas. E não pegando essa fala do Rony de... Não que a gente não possa sentar com pessoas que tenham um pensamento menor, não é isso. Não é menosprezando nunca ninguém, não é isso. Mas a influência, se você tá com uma pessoa que pensa menor que você precisa ser influência. Você precisa influenciar essa pessoa, não ela te puxar pra trás. Entende? Não é desprezando ninguém. Sim. Mas é trazendo uma influência sobre essas pessoas. Elas não podem te influenciar. É aquele negócio. Se a tua fé for maior que a minha, eu vou contigo. Agora, se a minha fé for maior que a tua, tu tem que me respeitar. Vem comigo que vai dar bom. Isso. Tipo assim, a gente eu não pode... já largo a pessoa, Gabi. Não dá, Tô brincando, brincadeira. Não dá, porque Cristo não nos largou, sabe? Eu não tenho Sim. como não falar disso, né? Tipo assim, Cristo não me largou. Uhum. Ele, pelo contrário, ele me ensina, ele me motiva. Então, essa parte do se assentar e tal, é claro que as más conversações, mas não tirando a águia, só anda com águia. Sim. Cara, você precisa ter um poder de influência, porque senão você vai... Quem você tá influenciando? Você precisa sentar na mesa para influenciar e contar a sua história. É o que vocês estão fazendo aqui, dando a oportunidade de várias pessoas virem aqui e falar, cara, ó, dá para crescer, eu cresci, o mercado imobiliário deu oportunidade de mudança de vida, o Vitor foi para fora, a irmã do Vitor tá indo correndo... Dar a volta ao mundo pela segunda vez. Segunda vez, cara. Então, assim, ela veio, ela Houve tá pessoas influenciando, reais, né? Ela vai influenciar muitas pessoas. Então, ela pode sentar numa mesa e se tornar Direito de influência. fala. Exato, é isso. Então, o direito de fala depende de onde você tá. Nós precisamos se colocar como servos. Ponto. Eu gosto muito disso. E chegando nos detalhes finais, qual Infelizmente, conselho, né? qual Vitor? conselho vocês dariam para alguém que sonha vencer? Ouvindo você e ouvindo a Gabi. Vencer onde? Qual área? Tudo. Vamos dizer que num quesito geral, porque Legal. também Sim, manter sim. o equilíbrio é primordial, né? É, verdade. Bom, acho que o Rony fala mais bonito, então ele encerra melhor. Mas temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus.
Parece clichê, mas não é. A gente não vive um clichê, a gente vive uma fé verdadeira. E se quiser saber do sucesso, o nosso sucesso vem do Senhor. Vem do temor ao Senhor, vem do honrar ao Senhor. Então, quer ter sucesso na vida? E o sucesso é familiar. Quando a gente fala de prosperidade, por exemplo, eu aprendi com o meu pastor. Ele sempre falava, seja próspero, prosperidade na família, em amor, em comunhão. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade são áreas da nossa vida. Então, quer ser próspero mesmo, de verdade? Em tudo, tema ao Senhor. Tenha princípios. Eu acho que é esse, é princípios. Porque a pessoa que acorda na hora que quer, dorme na hora que quer, vai conquistar o quê? Zero propósito. Zero propósito. Então, acho que é esse. Tema ao Senhor. É isso. E Vossa Senhoria. Não, Rony. agora você vai ver o encerramento do cara. Agora Aí ele tá carregando ali, ó. Ele tá carregando Vai a soltar o especial. Sei lá, cara. Sei lá como é que ele faz. Acho que eles fazem uns botãozinhos. Vai assim. soltar o especial, É. né? Já. Eu quero fazer uma menção de um texto que eu sou apaixonado. Coríntios capítulo 13, a Bíblia menciona uma das expressões de amor mais bonita da história, que o apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. Seria como um metal que soa ou sino que tine. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, tivesse fé de maneira tal que transportasse um monte de um lugar ao outro, se eu fizer isso sem amor, não vale de nada. Ainda que eu pegasse todos os meus bens e doasse aos pobres, ainda que eu deixasse com que o meu corpo fosse queimado vivo, se tudo isso eu fizer sem amor, não vale de nada. E aí, mais tarde, nessa mesma carta, alguns versículos posteriores, ele vai dizer assim: quando eu era menino, eu andava como menino, falava como menino, pensava, agia como menino, mas agora que sou homem, me convém fazer as coisas de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando? De um estado de maturidade, e essa maturidade só vem com o amor. Em outras palavras, se você quer ter sucesso, que você possa servir e servir com amor. Eu mencionei que eu estudei um pouco do hebraico, e é legal que a palavra amor em hebraico, a sua pronúncia é ahavá. E toda palavra em hebraico que tiver mais do que 3 ou 4 letras, ela normalmente tem uma raiz nela. Ela tem algo que origina essa palavra maior. E o que origina essa palavra maior, que é amor, é o centro dela, que é uma pronúncia em hebraico que é rav. E rav significa dar, se doar. Em outras palavras, não existe amor sem doação. Então, você quer ter sucesso, faça o que você faz, mas faça com amor. E o amor não é só uma palavra vazia, poxa, eu amo esse copo. Aqui eu barateio a expressão, mas eu sou capaz de me doar por esse copo? Não, então eu não amo esse copo. Mas aquilo que eu amo de fato, eu preciso me doar. E se eu me dou, eu estou amando. E se eu estou amando o que eu faço, eu tenho sucesso, eu tenho êxito, eu cresço, eu prospero. E quem está do meu lado vai prosperar também, porque eu vou ser um canal de influência. Então, se você quer ter sucesso, ame o que você faz. E se você ama de fato, se doa pelo que você está fazendo. Eu falei. Você tá doido. Eu conheço a peça. Time, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Foi um prazer receber você, Rony e Gabi. Que prazer. E eu espero receber inenarrável. vocês mais Deus vezes, abençoe. porque a gente tem muita coisa assunto para pôr em mesa. E mais uma vez, para você que tem vontade ou tem um projeto no papel de iniciar o seu podcast ou fazer o teu trabalho de produção audiovisual, vou deixar aqui o Instagram do estúdio que a gente está gravando aqui, que é a CM Filmes. Mais uma vez o Marcão. Vai aparecer, Marquinhos? Dá um grito. Não, ele sempre... Marquinhos, dá um grito daí, Marquinhos. Aí, ó. Mas é isso, time. Fiquem com Deus. Obrigado. Vai estar as redes sociais minhas e do Vitão e do Rony e da Gabi. Gabi, quer deixar um último recado também? Cara, muito obrigada. Falar que o espaço realmente é maravilhoso. Sensacional. A equipe aqui atrás, super top. Top dos top. São os VIPs aqui. Aqui é Aí, ó. diferenciado. Então, super recomendo. E é isso. Acho que é. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. É isso aí, time. Vitão? Agradecer a oportunidade em poder, como o Rony falou, sobre impactar pessoas, né? Não é sobre trazer por ouvir, mas entender e compreender, né? É isso. Acho que todo mundo que passou
nessa mesa realmente foi tocado de alguma maneira e sem sombra de dúvidas será mais ainda porque são histórias reais. Não é ficção, são pessoas que vieram do baixo e estão crescendo sem pisar em ninguém e sem dúvida está impactando mais e mais toda a nossa carreira, a trajetória e todo mundo que está assistindo esse vídeo. Então, curtem, comentem, compartilhem e eu creio que cada um de vocês serão impactados cada vez mais. É isso aí, time. Mais uma vez, como o Vitor sempre diz... O que é que você sempre diz, irmão? Feliz no simples. Ai, boa. Não era só frase, né, irmão? Mas eu gostei, feliz no simples. É isso. Muito bom.